utilizava a Bíblia. E eu nem procurei na igreja, não vi ninguém com Bíblia. Hoje em dia os católicos estão com Bíblia para a igreja, aprendendo com a gente. E aí eu olhei assim e falei, nossa, essa igreja o pessoal não usa a Bíblia. E eu estava falando muito alto. As pessoas olhavam para trás. Aí nossa Sá falou assim, tem uma igreja aqui do lado que as pessoas usam Bíblia, vamos até lá. E ela me levou. Ela não me levou, né? Foi a graça irresistível de Cristo, com o chamado de Senhor naquele dia na minha vida. E quando eu voltei para casa, e a minha mãe e meu pai estavam tomando, bebia todo fim de semana, né? Tomando cerveja, escutando a gente, pega, o Costa, e já vai, aquelas músicas todas. Minha mãe era da Umbanda. E quando eu cheguei na porta, ela olhou para mim assim e falou assim, tem algo diferente em você. Aí eu tinha voltado para casa com uma Bíblia na linguagem de hoje, Geóstico, que já faleceu, tinha me dado essa Bíblia, era uma adolescente, assim da minha faixa etária na época, eu tinha 17 para 18 anos, e ele me deu aquela Bíblia e falou assim, olha, lê o Evangelho de João. Nossa, que livro lindo, né? A Bíblia toda é linda, mas o Evangelho de João, que amor, né? Que o nosso Deus tem por nós. Eu vou me esforçar para não me emocionar, tá? Porque eu costumo chorar quando estou falando dessas coisas aqui, para a gente poder caminhar, né? Na mensagem que o Senhor já preparou, já colocou no meu coração. Então, quando eu cheguei com aquela Bíblia, assim, a capa da frente, uma Bíblia velhinha, mamãe olhou, ela não tinha visto o livro, mas ela olhou para mim e falou, tem algo diferente com você. Eu falei, mãe, agora eu sou uma crente. Ela falou, então você vai arranjar um lugar para morar a partir de amanhã, porque a vida não tem lugar para crente. E aí começou a perseguição, assim como Paulo sofreu, eu sofri também. E a gente não fica pensando que estamos aqui para ter uma vida boa, não, porque a nossa terra não é essa, né? A gente está aqui fazendo parte como cidadão dessa terra, mas as pessoas ainda nem conhecem a glória que está por vir, né? Nós temos essa ideia. O Senhor nos chamou, não é? Para ser o povo dele. Esse chamado não tem como dizer não para ele, porque minha gente é bom demais, né? É muito bom, como a gente vai dizer não para uma coisa tão boa assim, né? Que é tirar a gente das trevas para a luz, que é transformar a vida da gente, fazer a gente se tornar uma outra pessoa. Eu nem conhecia a Bíblia, mas minha mãe disse que havia alguma coisa diferente em mim. O Senhor já tinha me transformado, né? Eu já comecei a dar os meus primeiros passos. E eu nunca mais me separei desse livro. E a gente precisa continuar essa escalada. Minha gente, olha, procurem a Bíblia e a oração. Ela precisa ser a base da vida da gente. É um manual que ensina como a gente deve viver. Não adianta a gente simplesmente ler, mas a gente precisa colocar em prática. E vocês vão ver como é importante também para a saúde da gente. Como Deus faz tudo perfeito. A gente não tem nem ideia dos benefícios que a gente tem. E o quanto que isso gera saúde física e emocional na gente. Uns anos atrás, só vou ser bem rápida, porque eu sei que são 45 minutos, quando estiver faltando 5, vocês fazem sinal, porque eu costumo falar muito. A minha mãe disse que me deu água de janeiro. Não sei se funciona, mas eu sei que eu falo. E falei cedo também. Mas assim, alguns meses atrás, fazendo um curso na Unicap, sobre doenças, né, degenerativas. E eles fizeram uma pesquisa com uma amostragem. Um grupo de pessoas que apresentavam um quadro de câncer, né, já avançado, um outro grupo também no mesmo estágio, e uns professavam a fé, o outro não professava. E eles perceberam que aqueles que vivenciavam a fé, que sabiam para onde iam, elas tinham mais possibilidade de se recuperar ou de partir tranquilamente. Isso eles pesquisaram, mas a gente já sabe, né? Porque a Bíblia já diz isso há muito tempo. Eles pensam que fizeram alguma descoberta, mas tudo já estava escrito, né? Isso é a verdade. Mas antes, vamos ler em Colossenses, no capítulo 3, esses versos que eu separei aqui, para a gente meditar, né, sobre o chamado, Colossenses, no capítulo 3. Já está aqui. E a união da gente com Cristo. Nós cantamos só para te adorar, né? Só para te adorar, e a gente foi chamado para isso mesmo, para adorar o nosso Deus e ser um povo separado para a glória dele. A união com Cristo glorificado.
em Colossenses, no capítulo 3. A gente vai até o verso 17. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Quando o nosso Deus olha para a gente, Ele vê a imagem do próprio Filho dele em nós. Que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestis de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, hábito do vosso coração, a qual também fostes chamados, em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com a gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse momento tão precioso na tua presença. Ó Deus, misericórdia, tu és santo, e pela tua graça que podemos nos aproximar de ti, Senhor, através do teu Filho. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, Senhor. Te pedimos que nos ajude a sermos obedientes à tua palavra, a praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia. Nós sabemos que precisamos conviver com esse mundo, porque ainda estamos aqui. Precisamos trabalhar, criar filhos, acompanhar netos. Ó Deus, precisamos nos relacionar com vizinhos, mas que nós possamos testemunhar, Senhor, que a tua luz venha iluminar nossa mente, nos dando sabedoria, como nos livrar de nós mesmos, do pecado que ainda habita em nós. Estamos ansiosos pela tua volta, Senhor. Esperamos a ti com ansiedade aqui de poder encontrar-te, de poder conversar contigo pessoalmente. Mas que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa tarde, através da tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós e dos nossos pecados, nos perdoando, Deus, e nos fazendo cada dia conhecer mais a Ti e manter uma relação de amizade contigo, Senhor. Porque é no nome santo de Jesus que nós te oramos. Amém. Bem, então a gente vai dar uma passeada agora em algumas informações até a gente chegar, de fato, naquilo que está proposto aqui. A gente já sabe o que é o chamado de Cristo, nós fomos chamados por essa graça irresistível do Senhor, mas o que acontece é que, como estamos neste mundo, a gente está propenso a, uma hora ou outra, a gente fraquejar, se dedicar mais às coisas dessa terra do que às coisas espirituais, assim como é o conselho que Paulo dá aos Colossenses aqui, na leitura que foi realizada. E a gente está diante também de uma novidade que, para mim, para me adaptar não foi fácil, porque eu fiz 60 anos esse ano em março. Eu precisei da ajuda de minha irmã Natália, que eu não conseguia fazer os pagamentos pelo celular, né? Eu me sentia insegura, tinha medo que alguém entrasse no banco, coisas desse tipo, né? E também utilizar as mídias para dar aula, porque eu dei aula também até 2014 em pós-graduação, então eu precisava de usar a mídia. Ainda hoje trabalho com
E eu precisei da ajuda da minha norinha Rutinha, que eu sou a mãe dela, ela diz que eu sou a mãe dela, e do meu filho, né? Que também é bem esperto nisso, porque é a área de trabalho dele. De TI, no caso de edição, né, com vídeos. E eu ainda hoje uso esse material no trabalho. Mas tudo que Deus faz para a gente ter acesso, existem os benefícios. Mas por conta da queda, né, tem os malefícios também. Por isso, versos. A gente precisa fazer com que as coisas que a terra nos oferece sejam dedicadas para a glória de Deus e fazer um uso benéfico dele, para ser canal de bênção na vida das pessoas e na vida da gente. Mas a gente sabe que não é isso de fato que acontece, né? De repente, quando a gente se depara com algumas mensagens, e até quando a pessoa não consegue dormir distante do celular, distante do celular, ou deixa o filho, a criança, muito cedo ter acesso à tela, ele vai, de fato, sofrer algumas alterações, não é? Nessa região que eu coloquei para vocês do lóbulo frontal, onde a gente vai ver algumas informações aqui que eu trouxe para vocês perceberem como é sério quando a gente não administra bem as coisas que Deus permite que a gente tenha acesso, não é? Isso é em relação a tudo, não é? Não é só as distrações digitais. A distração já está dizendo que se eu estou distraída, alguma coisa vai sair do foco. Eu vou deixar de realizar alguma coisa que eu precisava que fosse realizar, porque eu estou me dedicando a algo que está me tirando a atenção, o foco. Existe um caso até, acho que é conhecido de todos, de uma pessoa que enquanto atravessava a rua, ela estava mexendo no celular e ela foi atropelada. Eu acho que vocês chegaram a ver isso, aconteceu no Recife, esse caso, aqui no Recife. Também um caso de uma garota que estava fazendo uma selfie e que caiu. Ela estava escalando, subindo, e ela caiu e morreu. Uma distração, né? Levou à morte. Um atropelamento e uma queda que foi fatal. As distrações podem fazer isso com a gente, né? Fazer com que a gente vá perder algo ou até perder a própria vida, né? As relações também familiares, elas estão sendo partidas. Mães que enviam mensagem para o filho que está no quarto, mensagem pelo WhatsApp, e crianças e adolescentes que ficam o tempo todo em frente à tela, não saem de dentro do quarto, né? E aí surgiu uma nova nomenclatura, a nomofobia, porque esse apego à tela, eu não consigo viver sem a tela. Então a tela passou a ser o centro da minha vida, né? É telocentro, né? Não é cristocêntrico, né? A tela virou o centro da minha vida, eu não consigo viver sem ela. E aí tem pessoas que fazem assim, eu não consigo ficar sem o meu celular, porque parece que está faltando alguma coisa. Passa a fazer parte do próprio corpo. Já observei também no ônibus que as pessoas todas estão assim, não é? O tempo todo, lá, no celular, né? E por que isso acontece? Alguma coisa aconteceu ali dentro que isso passa a ser algo tão necessário que, se for retirado, a pessoa entra em angústia e sofrimento, literalmente, tá? Tem desencadeado quadros de ansiedade e até depressão, não é? Transtorno de déficit de atenção, quando não há nada genético, nenhuma histórica genética, mas por conta dessa introdução. Então, são as causas que são externas, né? Exógenas, que estão gerando esse tipo de transtorno nas pessoas. Também o transtorno do espectro do autismo, um pseudo-transtorno causado por questões exógenas, né? De fora para dentro. Não existe um quadro onde a gente tenha marcadores biológicos para detectar esse tipo de transtorno. Eu trabalho com inclusão de crianças especiais ainda, né? Me apresentei ano passado, mas continuo fazendo inclusão de crianças. Deixei só o consultório. Então, assim, é interessante que a gente pense, olha, Deus, ele permitiu, mas a gente tem que saber como utilizar, né? Se formos chamadas por Cristo, a gente precisa fazer um bom uso das coisas da terra. Não deixar que essas coisas nos consumam ou nos adoeçam, mas fazer um uso para a glória de Deus. Quando a gente segue essa linha de fazer para a glória de Deus, a gente vai ter informação
aqui de quando não está fazendo. A gente tem, porque o Espírito Santo alerta a gente em relação a isso, tá? Mas, como eu estava colocando, vamos conhecer só um pouquinho aqui desse lóbulo pré-frontal, que é uma área onde você tem condição de tomar decisões, você consegue planejar, planejar seu dia, sua vida, se você tem uma viagem para fazer. Então, esse planejamento está todo aqui nessa região, tá? Também o controle emocional. O que eu achei interessante é que a dinâmica que foi aplicada, que eu quero vocês batem uma salva de palmas para as meninas aí que trouxe a dinâmica. Vocês duas arrasaram. Sabe por quê, gente? Porque enquanto eu observava essa troca da mensagem, a gente estava provocando algumas emoções, a gente estava ativando justo esse logo pré-frontal, nas pessoas. E eu ouvi alguém falar assim, seria muito mais fácil se me pedisse para falar do que para escrever. Que está associado a essa área também, a área de linguagem, de escrita, de atenção, de raciocínio, e alguns tentando resolver o problema de como fazer chegar aquele modelo até o outro. Então, a capacidade de resolver um problema também, e nessa hora estava sendo irrigada essa região aqui. E é interessante que a maior irrigação é quando a gente ora. Aí, a cada minuto, são 7 ml de sangue que vai entrando aqui. A cada minuto, quando você ora, 7 ml de sangue. E o que é mais interessante, que o nosso Deus é tremendo, nossa, eu amo demais Deus. Ele é tremendo. É que quando foi feita uma pesquisa, comparando dois grupos também, e aí tinha aquele grupo que orava e passou a orar, e eles fizeram uma experiência desse mesmo grupo orar por 8 dias, uma semana, todo mundo orando por uma semana. E no final, perceberam que não havia um aumento no volume, a cada minuto, 7 ml, mas houve um aumento da massa cefálica. Os neurônios se reproduziram. E aquela pessoa ficou com mais capacidade de tomar decisão. E quando a gente está com um problema para resolver, a gente não consulta Deus. Deus deu a gente a ferramenta. Eu estou atribulada, angustiada, porque eu não sei como fazer, mas é o Senhor que tem que fazer, eu tenho que entregar a Deus. O Senhor fala assim, confia, entrega. E enquanto a gente entrega em oração, Ele dá a gente essa capacidade de tomar uma decisão centrada na palavra, centrada na vontade dEle, E aí, assim, a linguagem, a compreensão da linguagem, esses processos cognitivos essenciais, eu tive ali em relação às emoções também, Ela pegou e entregou, não pegou a partezinha dela, Ela não conseguia, ela não fez. Aí ela falou, fiquei tão emocionada de receber que eu não consegui elaborar, o que estava sendo pedido. Eu tive o desejo logo de entregar, E as emoções, elas são todas decodificadas aqui, nesse logo, tá? Então, o controle também, o controle, a gente trabalha muitas vezes com a abordagem comportamentalista para tentar condicionar crianças que não conseguem ter o controle do instinto italiano, faz o xixi na roupa, na cama. Crianças que apresentam TEA, que têm dificuldades com estereotipias de se bater, de se machucar, e a gente, para extinguir o comportamento, a gente vai estimulando com reforçadores a fim de desaparecer aquele sintoma, que está sendo danoso para ele ou para alguém também. E aí é nessa área aqui que, quando a gente estimula, o cérebro vai criando conexões que vai dando àquela pessoa um alívio e um controle melhor para inibir aquele comportamento danoso. Eu espero que está sendo clara e está dentro do caminho que vocês esperavam, mas a gente vai chegar em algumas coisas mais interessantes do que essas aqui, Então, memória de trabalho, raciocínio, flexibilidade cognitiva, planejamento e resolução de problema. Então, nós temos uma torre de comando. E a gente vai adorar a Deus aqui. A adoração está aqui. A gente cantou só para te adorar. Deus
fez uma região só para a gente utilizar para adorar Ele, para falar com Ele, para dizer para Ele assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso me aproximar mais de Ti, eu preciso Te conhecer mais, né? Eu quero andar contigo. A linguagem, essa relação, essa interação afetiva, ela está nessa torre de comando aqui, nesse córtex pré-frontal. Mas a gente, antes de entrar aqui, eu vou colocar um videozinho para vocês verem o que acontece quando. Agora eu precisava, acho que de Mateus, Mateus, faz assim para o computador aparecer. Faz assim. Tem um vídeo assim já aqui no computador, Pronto, a gente vai ver aí como, quando essa torre de comando ela sofre uma alteração e quando a gente deve ver, que é o chamado de Cristo versus. Vejam só o que acontece. Ó. Quem está vendo essa criança ali, né? Olha, gente, não está errado fazer selfie não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Bem, já deu para a gente entender o que é que eu gostaria de trazer para vocês verem, né? Então, quando a torre de comando ela é interceptada por essas imagens, né? Por essa busca, quantas pessoas que discutem a internet, né? Que ficam voltadas muito para a imagem de si e que termina programando e colocando uma imagem maquiada de quem ela é e ela não é exatamente aquilo, como vocês viram. A garota fez lá, né? Aquela garota bem bonita, ela fez assim, por isso que ela saiu, ela mostrou quem de fato ela era, né? Então a gente sabe que o maior fake é a pessoa estar mostrando algo que não é. E aí a gente fica pensando, como cristãs, né? Mulheres cristãs, como fazer para utilizar esse recurso? Não ter ele como a nossa torre de comando. Eu coloquei, o meu celular ele não toca, jamais. Primeiro porque também eu tenho um transtorno sensorial, eu não gosto de sons repetitivos, me incomoda. Eu tenho uma dificuldade sensorial e também sinestésica, né? Tem texturas que eu não toco e não consigo vestir, tem meia que eu caso pelo avesso, porque me incomoda. Tem roupa que não dá para vestir também. Inclusive, um pijama que eu vou tirar o avesso. Porque pinica, me incomoda, né? E é o sensorial. É o sensorial que está aqui também, tá? Essa sensação. É uma coisa genética, não foi trabalhada, o cérebro não se adaptou e a gente tem que conviver com isso, né? Tem que conviver. Então, assim, é a torre de comando. Está aqui dentro, guardadinha, e que a gente tem que saber como utilizar. Voltando para a questão das telas, né? E o celular, eu não gosto de ouvir os sons, inclusive o telefone fixo que antes eu usava, agora só serve para a internet.
baixinho que a minha mãe falava assim, como é que você consegue ouvir esse telefone tocar? Porque não gostava do toque e não gosto até hoje. É baixinho. Também não chega a notificação. Sinto muito, gente. Eu vejo a mensagem de manhã, à noite, antes de dormir, respondo todas e pronto. É como eu vivo com o aparelho celular. Foi a forma que eu encontrei para não me sentir tão incomodada, a minha dor de comando não ficar tão incomodada, né? E daí, lá ainda coloquei assim. Eu coloquei no adesivo atrás assim. Não eu, mas Cristo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma memória muito fraca. A Bíblia até diz que a gente é como se a gente estivesse vendo no espelho e depois que a gente se viu, a gente esqueceu exatamente o que viu, né? E aí depois que o vento bate, fica toda selada, realmente, já não é mais aquela imagem, né, que a gente viu no espelho. E aí eu tenho esse hábito de sair colocando lembretes para mim em todo canto. Na porta do meu quarto tem a mesma coisa, não mais Cristo. E na porta de casa, quando eu chego, eu tenho que ir para a glória de Deus e eu fico pensando, Senhor, o que eu fiz hoje? Foi bom, foi ruim? Me examine, porque a gente tem que se examinar só na ceia do Senhor, mas a gente precisa se examinar todos os dias, né? Será que o que eu fiz hoje, Senhor, te agradou? E vamos pensar, e vamos confessar, falar com Deus. Mas antes de sair, eu tenho lá uma frase de Martinho Lutero. Na porta de saída de casa também. Considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras. Foi assim que eu aprendi a viver com a palavra. A gente precisa ser criativo. É isso que Deus espera de nós. Essa torre de comando, ela precisa estar bem abastecida com esse chamado, porque se a gente não fizer isso, a gente esquece, gente. A gente começa a se envolver tanto com o trabalho, com família, que é importante. Não estou dizendo que não é importante. É importante, faz parte da vida. Mas a gente não pode deixar que essas coisas estão no lugar da adoração que a gente precisa prestar ao Senhor todos os dias, não é? Então, abastecer bem essa torre de comando. Há uma experiência aqui, né, desse trabalhador na construção dos trilhos, que uma barra de ferro atravessou a cabeça dele. Foi a partir daí que perceberam, ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu, ainda viveu algum tempo. Interessante que olha a época aqui, 1848. Foi a partir daí que as pesquisas que foram feitas revelaram isso que a gente está conversando hoje. Não é? Porque ele era uma pessoa muito doce, se tornou agressivo, o comportamento dele mudou. Também os aspectos da nossa personalidade estão todos centralizados aqui. Agora, pode haver mudança? Pode. No passado diziam assim, que não, os neurônios não se reproduzem. Isso não é verdade. À medida que a gente é estimulado, vai se criando novas conexões. O cérebro passa por uma poda. E a gente precisa, sabe, fazer o quê? Do que a gente viu aqui, fazer uma poda nas palavras torpes, no desejo de prostituição, né, como a gente viu em Colossenses, no pecado que habita em nós. Se a gente lavar a mente da gente com a palavra, a gente vai poder fazer isso. Uma poda. Criar novas conexões para a gente poder avançar. Porque o nosso Deus espera isso de nós, mulheres valorosas, separadas, para a glória de Deus. Ele quer que a gente saia cortando essas conexões destrutivas. Quantas vezes que passamos tempos e tempos guardando ressentimentos no nosso coração, sem liberar o perdão. Não é? E a gente tem todo instrumento, essa torre de controle que Deus colocou aqui. É interessante que quando a gente utiliza, desculpa, eu tenho essa. Eu era chamada de profeta chorando, de Jeremias, lá na outra igreja, porque não tem jeito de falar de uma coisa linda dessa sem se emocionar. É que está funcionando, né? Está tudo ligado aqui. Acho que está todo o tempo os 7 ml funcionando aqui a cada minuto. E assim, o dorso, né? Esse dorso lateral, que tem essa responsabilidade da fluência verbal, do pensamento, e a Bíblia traz também que a gente tem que reter as coisas boas, que a gente também tem que trazer a memória que dá esperança para o coração da gente. Deus preparou tudo bem direitinho, a gente tem que
sabe muitas vezes utilizar as ferramentas que estão na palavra. Mas a gente pode pedir a Deus sabedoria, discernimento. A partir da oração, muitas vezes eu estava lendo a Bíblia assim, tinha alguma coisa para resolver. Poxa, vou resolver assim. Aí na mesma hora eu mandei uma mensagem dizendo como eu queria resolver aquele problema. Aí, em vez de você ficar sofrendo em função de algo que você acha que não vai conseguir resolver, consulta para fazer. Sabe uma coisa? Eu não posso resolver, não estou conseguindo resolver isso agora, então eu vou fazer isso. Então eu vou conversar com Deus, vou ouvir o que ele tem a dizer, e vou falar com ele através de oração, e de repente a solução aparece, porque é justamente nessa torre de controle que vai sair a resposta para aquilo que a gente precisa. Porque Deus, Ele quer que a gente vá até Ele. Ele podia fazer diferente, mas Ele quer que a gente busque, vá até Ele, diga o que a gente precisa. Ele quer ouvir a voz da gente, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, que foi o que a gente viu aqui, né? Nos risos, na dinâmica, na música, na oração de Dani, né? Relacionamento. Nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco. Por isso que Ele descia, Ele vinha no final da tarde conversar com o homem e a mulher. Eu acho que devia ser tão legal, né? Por isso que eu acho que eles ficavam na expectativa, assim, nossa, Deus está chegando já já. E a gente vai cantar um pouco com Ele, vai dizer o que a gente fez durante o dia, né? Também uma coisa muito interessante que é bom lembrar é que lá em Gênesis, no capítulo 4, versos 6 e 7, Deus, o nosso Deus, Ele fala com Caim, dizendo a Caim que ele pode, se ele fizer bem, ele vai receber o bem. E que ele pode controlar o desejo do coração dele. Claro, ele estava entregue já ao pecado e ele resolveu matar o irmão. Mas nós que fomos resgatados, a gente pode controlar o desejo do nosso coração enganoso. A gente não tem que se entregar a Ele, né? Nosso Deus já deu essa dica lá, ó, no início, para servir de lição para a gente. Eu me lembro que no ano passado, eu gosto muito de ler, mas o livro que eu mais gosto de ler é a Bíblia. É o meu livro preferido. Eu espero que vocês também tenham preferência por ele, que vale a pena, viu, gente? Vale a pena investir nesse livro. E eu me lembro que o ano passado, quando eu estava lendo no Antigo Testamento, aqueles livros que são bem trabalhosos, com medidas, né? Aí a estola sacerdotal, a medida da arca, e como era que era feito o tabernáculo. E eu parei assim, na mesa, sozinha, que onde eu sento para tomar café da manhã, lá na frente tem assim: ensina-me a fazer a tua vontade, depois faz o meu Deus. Salmo 143, 10. E a minha filha fala assim: mãe, a senhora, meu Deus, mas tudo da senhora é a Bíblia. Eu disse: não tem coisa melhor. Não tem, né? Mas ela não está falando se recriminando, não, sabe? Porque ela também gosta da Bíblia, glória a Deus. E aí, quando eu estava lendo, eu comecei a questionar. Eu comecei a dizer assim: poxa, Senhor, como é difícil ler essas coisas, estou me sentindo cansada, né? Eu comecei a dizer a Deus assim, eu continuei lendo, mas me sentindo cansada. Gente, já lendo a Bíblia há mais de 40 anos, no ano passado foi que eu vim dizer isso a Deus. Poxa, Deus, estou me sentindo cansada. Daqui a pouco, minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. Comecei a chorar. Mas eu chorava copiosamente. Chega a soluçar em cima da palavra, e as lágrimas caíam nessa Bíblia que eu risco muito, eu tenho outras, mas essa que eu risco muito. Veio na minha mente assim: eles precisavam disso tudo para chegar até a mim. E você tem acesso direto a mim, por causa do meu chamado. Olha que coisa linda. E a gente muitas vezes não utiliza. Os nossos irmãos do passado, eles precisavam fazer muitas coisas para poder chegar a um só, para representar o povo. E se tivesse pecado, morria, tinha que ser puxado. Porque não podia entrar no Santíssimo sem confessar, sem oferecer sacrifício. E nós temos acesso direto a Deus através do Filho dele. Mas eu não vou me estender mais, porque já avisou que o tempo está chegando no final, né, Rebeca? Deixa eu seguir aqui. Então, deixa eu dar uma lista, que está molhada. Tem jeito não. Então, o nosso lateral também tem essa capacidade de organizar o nosso pensamento. Organizar, já sabe que o uso indevido
ruído, as distrações, vai desorganizar o pensamento, vai desorganizar suas emoções, vai desorganizar a sua vida, vai impedir você de se adorar e de se relacionar, porque a torre de controle vai estar alterada, não é? E aí, é muito importante a gente ficar apegado a essas palavras. Eu vou ter que ter cuidado, proteger. Lembra da armadura, do capacete que protege, não é? Lá, a armadura de Deus, no Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Usar aquela armadura, se proteger essa mente da gente, que muitas vezes sai, né, por causa do pecado que ainda habita em nós, ainda, Senhor. Eu disse uma vez ao pastor Sérgio, pastor, era tão bom que Deus arrancasse, né, esse pecado. Eu aluno do pastor Sérgio, falou, irmã, tudo bem, ensino Deus arrancar, a irmã morre e vai ficar com Deus, né? Mas a morte é ganho, né? Nossa, mas a gente só vai no dia, porque os dias estão contados já, né? Não adianta ficar querendo barganhar isso. Agora é viver e ser útil no reino de Deus. E a influência verbal. E a gente, veja só, pessoas que utilizam de forma indevida a torre de controle, vai ter uma pobreza, né, no discurso. A fluência verbal vai ficar atropelada, né? A pessoa não vai entender bem o outro, nem se expressar. Deixa eu voltar para cá. Sim, e o ventre medial, ele é ponderador, ele media, ele controla a nossa decisão. Você vai no shopping, aí você vê uma roupa, mas seu guarda-roupa está entupido de roupa, você não precisa de roupa. E vai sinalizar para você que você não precisa, né? Que você não deve consumir. Deus colocou esse controle, mas às vezes a gente pula isso aí, vai e faz o que a gente está querendo para satisfazer esse coração enganoso da gente, né? E compra. Então, assim, é um mediador no ato de compra e outras decisões também. Aquelas que a gente viu em Colossenses, né? Aquelas bem sérias que viu em Colossenses, né? Bem sérias mesmo também. Ele vai mediar essas decisões para a gente tomar a decisão certa. E o límbico que está muito associado à emoção e à personalidade da gente. As telas vão afetar de uma forma devastadora a área da personalidade e da emoção. Você começa a acreditar que você é uma coisa que você não é. Quando começa a seguir aqueles camaradas, aquelas mulheres, eu vejo muitos adolescentes que eu acompanho na escola, que eles vivem como se eles fossem um astro que eles não são. Eles passam a ficar enganados. Então, a gente que tem filhos, adolescentes, netos, crianças, tem que ficar atento a isso. Porque essa torre de controle está ficando deformada. A gente tem que ter cuidado, tem que utilizar com sabedoria. E as crianças e os adolescentes precisam ser mediados por um mediador externo, né? Precisa de um adulto para assessorá-los, né? Tantas coisas que eles estão vendo que não edifica, né? A gente não vai entrar nos detalhes. Então, como a gente reage emocionalmente está associado a esse sistema aqui. Como você está se sentindo nesse momento, na hora da decisão, né? Na hora que vai influenciar, vai haver uma influência do seu estado emocional. Então, quando é a palavra que está limpando e lavando, a gente vai conseguir tomar a decisão e caminhar na direção legal, né, certa. É um sistema também que vai... É como se você tivesse a capacidade de saber mais ou menos o que você vai acontecer com você, tá? Se determinada situação acontecer. Por exemplo, vocês estão no cinema e começa a pegar fogo. Vai ter aquelas pessoas que vão ficar paralisadas. Vão ter outras que vão sair correndo de uma forma tão desvairada que vai sair pisando quem está na frente, né? Então, também essa torre de controle, que é uma alerta, né? Se a gente tiver com ela bem organizada, a gente vai conseguir controlar essa reação diante do fogo e seguir as instruções que estão sendo dadas. Aqui eu coloquei a adivinhação assim, porque é uma inteligência que a gente desenvolve, que é a do autoconhecimento, a intrapessoal, e do conhecimento do outro, a interpessoal. E que a igreja precisa utilizar muito disso, ter essa sensibilidade
o outro, sentir o que o outro sente sem ser ele, que a gente chama de relação empática, né? E poder ajudá-lo. A torre de controle tá. Veja como é importante, né? O cérebro todo é muito importante. Mas essa região aí ajuda a gente a viver em comunidade, né? Tomar decisões, mesmo diante de situações emocionais que geram um certo transtorno na gente e nas pessoas. Mas como você conseguiu manter a calma? Como é que você ficou tão feliz diante de uma situação difícil? Minha gente, como foi que os discípulos, que morreram cada um de uma forma muito terrível, conseguiram manter o contentamento na hora de ser jogado dentro de um tonel de óleo, de ser traspassado com uma espada e ainda vivo ser cortado em pedaços? Estevão ser apedrejado e manter o contentamento no coração dele. Essa é a verdadeira felicidade. É o contentamento mesmo dos momentos de aflição. Gente, distração não vai trazer contentamento, porque você está mergulhado dentro de si mesmo. Você não está mergulhado em Deus. Quer seja digitais ou qualquer outra distração, não vai trazer contentamento. E aí a gente tem João, né? João muito velho, né? João, mas pensa os pedaços difíceis que ele passou naquele exílio, né? Na ilha, né? Sozinho. E ele não ficou deprimido. Mas tem mamães que quando a filha casa, tem a síndrome do ninho vazio. Não é? Ah, meu filho casou. Ah, mas aquela mulher levou o meu filho. E se torna inimiga da nora. É uma confusão terrível. Porque está colocando as coisas assim, aquele filho passou a ser o centro da vida dela, né? Passou a ser o ídolo do coração dela. E aí, o nosso Deus não divide. Ele não divide a gente com ninguém. Ou a gente adora Deus, a Bíblia fala, ou você vai adorar o dinheiro, ou o filho, ou o trabalho, né? Então, vamos ficar atento a isso, né? Eu vou terminar. Isso significa que esse córtex consegue ponderar decisões. Mas vejam só, quando há as alterações, os estudos informam que algo pode ser desenvolvido transtornos psiquiátricos e as reações acontecem nessa torre de controle. Né? O TDAH, a ansiedade, a depressão, os quadros bipolares, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Essas disfunções cognitivas, elas vão acontecer de forma muito exacerbada e tem gerado não só a nomofobia, as distrações digitais, mortes acidentais, mas também transtornos psiquiátricos. E aí a gente tem que escolher, de fato, a melhor parte. A fé do cérebro, né? O exercício da fé no cérebro. Aí você vê o cérebro numa atividade normal e o cérebro que está sendo uma atividade de meditação na palavra. Ele está totalmente ligado, ele está tranquilo. Agora não fique pensando que a meditação na palavra é você dormir, não, como os orientais. Ah, você vai relaxar. Não, é o contrário. Você fica esperto. Né? Você fica atento, cheio de energia para sair à luta, sabe? Preparado. Não é relaxar e aquele ali lá, aquelas coisas que vocês já sabem que existe, né? Então, esses efeitos, né? A neuroteologia, né? Esses efeitos aí vai gerar uma capacidade de a gente enfrentar doença, enfrentar problemas, né? Já foi dito aqui, se uma pessoa adoece, tem um internamento, ela vai ter uma recuperação mais rápida, ou até se ela estiver diante de uma fase terminal, ela vai mostrar o contentamento, assim como o exemplo que eu coloquei em relação aos discípulos. Tem até um texto aqui nesse livro, que foi um livro que eu li na adolescência, né? Minha adolescência está muito longe, né? Há muito tempo, né? Torturado por amor a Cristo, que um adolescente diz para o pai, que é pastor, que está preso, porque isso aqui é Romênia e a Rússia, né? Que pai estava ameaçando o filho de matá-lo se o pastor não negasse. Negue a Cristo, o seu filho vai morrer na sua frente. E aqui o garoto falou, pai, não deixa morrer.
imaginando que você negou a Cristo, que você se acovardou diante da fé. O que faz um adolescente ter contentamento na tortura e na morte? Não é? Tem que ser essa graça maravilhosa de Cristo na vida. Porque a gente sabe para onde a gente vai. Então, quando está diante de uma doença terminal, essa alegria, essa graça, a gente já testemunhou disso no nosso meio, como as irmãs nossas que partiram felizes, porque elas sabem para onde elas vão. Elas vão ser recebidas pelo próprio Cristo. Eu fico imaginando como vai ser. Dá vontade eu penso assim, eu vou me jogar no chão e sair me arrastando. Eu não vou conseguir olhar para Cristo. Mas vai ter um corpo novo, né? Aí eu vou conseguir me levantar. Mas quando eu penso nessa possibilidade, eu fico pensando assim, nossa, olha, é uma alegria tão grande, né, que toma conta do nosso ser quando a gente pensa nessa possibilidade de nos encontrar face a face com Cristo. E poder conversar um pouco com aquele povo todo, né, nossos irmãos, e chegar lá e perguntar a Paulo, nossa, como foi aquilo mesmo, Paulo? Aquele barco se espatifou todo, né, na viagem. Como foi que eu acreditasse, né, que ninguém ia morrer, né? Todo mundo ia chegar na praia. E aquela hora que a serpente te mordeu, né? E tu jogasse ela no fogo. Não ficasse com medo daquele pessoal te ameaçando, não, achando que tu tinha trazido maldição para aquela ilha. A gente fica com vontade. Eu sinto essa vontade quando eu estou lendo, de bater um papo assim, cara a cara com o irmão nosso, que tem uma experiência dessa tão tremenda, né? Mas cada um de nós temos experiências, a gente sabe. E Deus tem uma relação personalizada conosco. A gente terminou, tá? Ele tem essa relação personalizada conosco e cada um tem a sua experiência. A gente precisa sempre trazer à memória, no momento que a fé estiver sendo abalada, no momento que a luta estiver muito grande, o conselho é trazer à memória o que nos dá esperança. E o que é interessante ainda, para a gente encerrar, é que tudo reside na nossa mente, no nosso pensamento. Mantenha isso em sua mente. Mantenha bons pensamentos e não maus. Mantenha seus pensamentos decentes e não indecentes. Mantenha seus pensamentos cheios de fé e não de dúvidas. Porque é em seus pensamentos que você determina se você será feliz ou triste. Quando eu digo feliz, é o contentamento que vem de Cristo. Não são as coisas da terra que estão trazendo felicidade, tá? Se você será saudável ou enfermo, a pessoa mais feliz é aquela que pensa os mais felizes e mais interessantes e mais refinados pensamentos. Isso é fato. Tudo que a gente vive reside nos nossos pensamentos. E aí, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, né? A gente tem lá em Filipenses, é porque não dá, tem muita passagem bíblica, mas a gente lembra desses versículos, já são muito conhecidos. A gente se tem uma boa fama nisso, pensar. E aí você vai estar alimentando essa torre de comando e vai estar sabendo utilizar, de fato, os meios, os recursos tecnológicos sem distração. Porque não tem lugar para ser versus. Chamado de Cristo versus distração. Não há lugar para isso. Ou você usa de uma forma que venha glorificar a Deus e promover saúde e alegrar o coração dos outros e o seu próprio coração, ou você não usa, né? Ou você vai ter que escolher, ou o chamado ou a distração, porque quando você estiver distraído, você está distante. Quanto mais distante de Deus, mais próximo de si mesmo, não é? E quanto mais perto de Deus, mais distante de si, do próprio eu. E por isso que João Batista diz convém que ele cresça e eu diminua, porque enquanto você tiver o seu ego muito inflado, Deus vai se tornar muito pequeno e você vai perder o foco. Então, vamos continuar agindo dessa forma, buscando contentamento na palavra. Eu espero ter cumprido com o tempo, um texto, eu acho que de uma certa forma deve ter estourado, né? Eu gosto de cumprir com as coisas, mas gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Obrigada a Nani, né? Obrigada a Rebeca, a Drica, por essa oportunidade. E quem sabe agora, né, eu venho para cá, né, minha gente? Porque desse jeito não dá, né? E aqui existe tanto tempo, não é? Porque são tantas coisas, né, que eu tenho que administrar. Mas eu estou muito feliz de
Deus marcou o encontro, foi hoje, né? E que o Senhor me conceda a graça de retornar outras e outras vezes para participar com vocês aqui desse trabalho tão lindo, de mulheres valorosas, guerreiras, corajosas, né? Que são do Senhor, já do Senhor. Muito obrigada. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou no meu coração. Que o Senhor me ajude a corrigir o meu caminho, que eu possa estar no centro da tua vontade, agradando a ti, porque foi para isso que eu fui criada e chamada para te servir, assim como as nossas irmãs aqui também, que elas possam estar te buscando, aprendendo mais de ti, te conhecendo mais, a fim de que possamos diminuir, Senhor, e o Senhor possa crescer na nossa vida. Porque é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.